automóvel que temos aqui é um Lancia Delta Integrale HF 16 válvulas Evolução de 1992, um modelo de homologação do Grupo A. Este carro é um Lancia 037 Rally de 1982 e é um de 200 carros produzidos para homologação no Campeonato do Mundo de Rallys. O grande contraste geracional que temos aqui é fundamentalmente pelos regulamentos do Mundial de Rallys da época. A Lancia já trazia um historial de vitórias com o Fulvia, depois mais tarde com o Stratos, e depois quando chega à geração do Grupo B tem que encarar um regulamento completamente diferente, com tração às 4 rodas, mas o timing não permitiu que se criasse logo de raiz um automóvel de tração às 4 e então nasce este automóvel, o 037, que é baseado no modelo de produção em série. E é o que ele tem efetivamente de marcante, é ter sido o último carro campeão do mundo com 2 rodas motrizes em 83, competindo contra o poderoso Audi 4, já com as 4 rodas motrizes. É um carro feito segundo os regulamentos do Grupo B, um carro feito em tempo recorde e é um carro que acaba na estrada com uma versão Stradale, fruto das obrigações de homologação. Os regulamentos do Campeonato Mundial de Rallys, assim como da velocidade, exigiam que houvesse um determinado número de veículos de estrada, com a mesma base, com a mesma especificação de base de um automóvel de corrida, que fosse produzido num determinado número para garantir essa homologação. No passado, no tempo do Grupo 4, era necessário fazer 4.000 automóveis. Quando chega à geração do Grupo B, o objetivo era reduzir o investimento das equipas que participavam. E para isso podiam investir em desenvolver mais o automóvel, mas a versão de homologação estava reduzida a 200 unidades. Portanto, bastava fazer 200 automóveis semelhantes ao automóvel de corrida para garantir a homologação. Depois há algumas histórias engraçadas relacionadas com o facto de as equipas ocultarem que não chegavam nunca a produzir as 200 unidades, ou poucos construtores fizeram as 200 unidades, e isso deu origem a algumas histórias curiosas. Quando termina o Grupo B, que foi terminado pelas razões que se sabe, por questões de segurança, porque os automóveis eram muito rápidos, porque a popularidade dos rallies na altura também era excessiva, a intenção era aumentar a segurança e para isso havia que reduzir a performance dos automóveis. E então entra em cena o Grupo A, e aí já eram necessárias 5.000 unidades de homologação, do especial de homologação, e a Lancia começa então a produzir um automóvel de corrida baseado no Delta, que era um modelo que já fabricava, e a criar versões especiais para esse efeito. Este é um carro nascido para competição e, como tal, apresenta uma série de características que o tornam muito especial. Tem um roll bar, tem um habitáculo desportivo, em que a altura do tejadilho foi aumentado por uma dupla bolha. É um carro praticamente sem sonorização, temos 2 lugares, não há espaço para malas nem confortos, ao contrário daquele carro que é praticamente um familiar. O Lancia Delta já existia quando entra em cena o regulamento do Grupo A, portanto foi uma escolha mais ou menos óbvia para a Lancia Abarth, para a equipa oficial. Para além do mais, ao passo que quando foi lançado o agrupamento B, a Lancia não tinha nenhum veículo no seu portfólio, o Grupo Fiat não tinha nenhum veículo de tração às 4 que pudesse rapidamente adaptar a esta realidade e tiveram por isso que assumir a tração só às rodas traseiras. No caso do Integrale foi um cenário completamente diferente, porque não só a Lancia já tinha o Delta HF Turbo, como também já tinha um sistema de tração às 4 desenvolvido para um uso civil, e então depois foi uma questão de adaptação das duas coisas às necessidades de competição. A primeira versão chama-se simplesmente Delta HF 4WD, era um motor do Delta HF Turbo, mas com tração integral, só 165 cavalos e a carroceria tradicional, sem alargamentos, e apesar de ser um automóvel com as suas limitações por estar muito comprometido com a versão de estrada, nomeadamente curso de suspensão limitado e tudo mais, a verdade é que estava um passo à frente da concorrência. Então logo naquela primeira época em que o Delta competiu em 87, a Lancia conseguiu vencer 9 das 13 rondas
e automaticamente conseguiu o Campeonato do Mundo de Pilotos, conseguiu também o Campeonato do Mundo de Construtores e ainda foi, naturalmente, vencer o Campeonato Europeu de Rallys. A história de competição deste carro é mais curta e o seu grande sucesso foi a vitória no Campeonato do Mundo de Rallys de 1983 contra a poderosa equipa da Audi, que tinha um carro de tração integral. Este é o último campeão do mundo de duas rodas motrizes. O carro competiu depois por mais alguns anos, foi substituído no Mundial de Rallys pelo Delta S4 e tem uma história de competição também em Portugal muito interessante, não só na velocidade, com o António Rodrigues, mas também no Nacional de Rallys, com o Carlos Bica. Do ponto de vista mecânico, este carro é um carro relativamente simples. Foi usada o monocoque central de um Lancia Beta Monte Carlo, foram feitos subchassis específicos para o carro, temos um bloco de 4 cilindros, um bloco Lampedri, e temos uma sobrealimentação através de um compressor volumétrico, que era uma solução muito utilizada no grupo Fiat, que vinha já desde o 131 Abarth. Quando nasce o Delta, a solução do compressor volumétrico já era um bocadinho ultrapassada, entre aspas, por causa do consumo, por causa da utilização em estrada não ser tão prática e tão convencional como a do turbo, que nesta fase já estava muito desenvolvido, já era possível ter um automóvel de estrada com menos fosso do turbo, com menos rotação, em que o motor ficava sem turbo e dependia dessa força para andar, de maneira que quase todos os carros do grupo A eram sobrealimentados, o regulamento assim o permitia, os carros tinham que ter até 2 litros de capacidade, sobrealimentados. Aquela primeira versão HF4WD tinha apenas 165 cavalos e depois, à medida que os anos foram passando e que a concorrência foi apresentando as suas armas, a Lancia teve que evoluir o modelo. De maneira que, logo na época seguinte, em 1988, é apresentado o primeiro HF Integrale, ainda com um motor 8 válvulas, com uma carroceria já com uns alargamentos ligeiros. Foi absolutamente dominador. Naquele ano também venceu quase tudo o que havia para vencer. Mais uma vez, os 3 campeonatos de construtores, de pilotos e europeu, e depois o automóvel foi crescendo. Nasceu a seguir um motor de 16 válvulas, que tinha um bocadinho mais de performance, mais uma vez continuou a ser um automóvel bastante dominador, e depois já no fim da carreira do Delta, já na fase em que ele começava a tornar-se potencialmente menos competitivo, era preciso ganhar algumas vantagens onde os pilotos denunciavam que havia lacunas. Uma vez mais, o curso de suspensão era um dos grandes problemas, na terra limitava um bocadinho o comportamento, de maneira que era preciso ganhar largura de vias e ganhar espaço para que a roda pudesse trabalhar com dimensões maiores e maior curso de suspensão. Então era preciso alargar o automóvel, e a história de como nasce esta forma emblemática do Evolução, com estes alargamentos muito exagerados que lhe dá todo o carisma, é muito interessante porque o engenheiro Sérgio Limone, que é o cérebro por trás dos grandes sucessos da Lancia a partir do Grupo P, foi no fim de semana, ele e César Fiorio, no armazém da Abar, começaram a estudar como deviam ser os alargamentos e foram a uma Fiat Ducato, cortaram chapa e eles próprios formaram aquilo que viria a ser o aspecto final do alargamento do Integrale Evolução. Na altura fizeram como podiam e o carro foi testado assim, e depois no fundo foi apenas corrigir todos os erros das formas que eles criaram, mas essencialmente foi um formato feito a olho, de acordo com a sensibilidade mecânica do que era preciso em termos de alargamentos, o que era preciso em termos de estabilidade do automóvel a curvar, portanto quanto é que era preciso ganhar de vias, e assim nasceu uma fórmula emblemática e um aspecto que ainda hoje arrebata muitos entusiastas dos automóveis. Sem menosprezar a genialidade das pessoas que conceberam estes carros, a improvisação transmite muito do caráter na condução destes automóveis. Este Lancia 037 é um carro que, pela sua distribuição de pesos e, sobretudo, pela arquitetura da suspensão traseira, tem um comportamento de inserção em curva e em curva absolutamente fantástico. O carro, apesar de ter um motor limitado e uma caixa curta, não é um carro que permita velocidades de ponta elevadas, tem uma condução fruto justamente da arquitetura da suspensão traseira, do posicionamento do motor e da distribuição de pesos,
Há uma solução que é adotada e que veio a ser depois posteriormente em muitos outros carros, de um depósito de gasolina em cada um dos lados do vão do motor, para permitir uma distribuição mais uniforme do peso, que transmita ao carro uma facilidade de inserção em curva e uma capacidade de curvar muito acima do normal. E o que é interessante nestes automóveis de homologação, e aí é comum ao 037 e ao Integrale, é que ambos têm um aspecto muito agressivo, e quando olhamos para eles projetamos sempre a imagem do automóvel de competição a cuspir lavaredas, a saltar com uma grande agressividade, com uma grande violência. Mas a verdade é que tanto um automóvel como o outro são muito dóceis de conduzir. O Integrale, apesar de toda esta largura, de todo este aspecto agressivo, tem uma direção muito delicada, o que não é comum em automóveis de tração às 4 rodas, porque o facto de haver transmissão nas rodas da frente normalmente cria ali algum peso adicional que filtra todas as sensações, mas a direção do Delta é muito transparente, permite-nos perceber exatamente o que é que cada roda está a fazer e é muito delicada, muito leve. O andamento hoje em dia claramente não impressiona nada, mas na altura também não era nada de absolutamente fora do comum, era assim mais eficaz por causa da transmissão integral e da estabilidade em curva, porque era um automóvel largo que se comportava muito bem nas zonas encadeadas, mas aquela ideia de um automóvel agressivo é completamente enganadora, é bastante delicado de guiar, é bastante amigo do condutor, com alguma subviragem que ajuda um condutor inexperiente a segurar bem o carro nos limites, a perceber o que é que vai acontecer, só muito provocado é que ele começa a deslizar a traseira, é mais ou menos intuitivo e é uma base extraordinária para aquilo que seria o automóvel de corrida em que se trabalhava com mais 100, 150 cavalos.